Está no ar o Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Aqui comigo, Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, pessoal aqui do estúdio. E boa tarde, Rose Guglielminetti. Boa tarde. E a gente começa o programa com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paulínia. Nesta segunda-feira, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Coronel Furtado, ele que é do PSC, da coligação Ordem e Progresso em Paulínia. São 15 minutos de entrevista e eu vou avisando quando faltarem 10 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. E eu queria saber primeiro por que o senhor quer ser prefeito de Paulínia nesse momento. Marcos, boa tarde. Zezé, boa tarde. Rose, todos que nos assistem, o meu vice, Kelson Prado, respondendo a questão, indignado, né? Essa eu acho que é a palavra mais correta. Há 20 anos nós assistimos às crises que tem passado por nossa cidade, a sucessão de prefeitos, a falta de gerenciamento e recente reunião com amigos, empresários, magistratura, Ministério Público, nós resolvemos que alguma coisa deveria ser feita. Nessa atitude, houve uma pesquisa, meu nome apareceu como indicação com baixa rejeição e nós resolvemos aceitar esse desafio e tentar fazer com que Paulínia volte aos trilhos e seja uma cidade mais próspera. Zezé. Bom, a gente viu o senhor trabalhando já na administração pública enquanto secretário de Segurança Pública do município de Paulínia, na gestão do José Pavan, é isso, né, candidato? Perfeito, José. O que o senhor viu nessa administração que o senhor não repetiria se eleito prefeito de Paulínia? Bom, nós presenciamos uma série de atitudes que faltavam efetivamente gerenciamento. Algumas secretarias não há plano, planejamento, gerenciamento, uma sequência de atitudes que deixam a desejar e a população sofre seguidamente nesses anos por essa ausência total de responsabilidade. E esse gerenciamento, assim, para o pessoal entender, no que se expressa mais, na opinião do senhor? Toda secretaria ela tem uma vocação. Saúde, obviamente, saúde pública, segurança voltado, obviamente, para a população, casas próprias, emprego. Paulínia hoje é uma cidade refém de uma única atividade de emprego e trabalho, que são os derivados de petróleo. Não existe um parque industrial, não existe uma propensão inovadora, não existe um investimento em novas opções de mão de obra. Não existe planejamento, não há gerenciamento. Eu acho que vice-versa é uma sequência de erros e falhas que fazem com que a mão de obra hoje de Paulínia carece de uma possibilidade de acolhimento de mercado. Boa tarde, candidato. Boa tarde, o senhor acha que o problema de Paulínia é só gestão? Porque o histórico de Paulínia, de todos os prefeitos que passaram por lá, é um histórico de envolvimento em contratos superfaturados, em corrupção, em denúncias, e fora toda a instabilidade política que Paulínia passou com a saída e entrada de prefeitos a cada mês, vamos assim dizer, obviamente não era a cada mês, mas a gente tinha prefeitos diferentes ocupando a cadeira principal lá da cidade de Paulínia. A impressão que eu tenho é que o maior problema de Paulínia é a corrupção e não a gestão. Você tocou num ponto bem frágil. Eu acho que a gestão que existia era a gestão pessoal. Era o planejamento pessoal. Mas não existia o planejamento voltado à população. E tanto é a realidade que a sucessão de prefeitos em 2 anos, 12 prefeitos, 12 gestores passaram pela cadeira, e foi uma dessas pautas, né, que em discussão com esse grupo de trabalho que hoje nos conduz e nos assessora, em uma determinada data, uma médica que estava sendo consultada para ver se assumiria o condão de ser candidata a prefeito, e ela virou para um dos magistrados que nos acompanhava e disse exatamente essas palavras, que o problema de Paulínia não era a saúde nem a gestão, era problema de polícia. Nessa tônica, nessa reunião, é que as pessoas que estavam ali sentadas
acharam por bem me indicar a ser o candidato a prefeito do município. Mas o senhor acha que é corrupção? A corrupção ela tem tirado todo o dinheiro de Paulínia, porque lá você tem problema na saúde, problema na educação. O senhor como candidato, como o senhor trabalhou na gestão do Pavan e depois o senhor era político da cidade, o senhor chegou a fazer alguma denúncia em relação aos casos de corrupção que chegaram até o teu conhecimento? Qual que foi a atuação, mesmo não tendo mandato, mas enquanto um cidadão indignado com a corrupção? Rose, foram feitas sim algumas, eu não diria focando apenas um candidato, mas em outros tantos que por lá passaram, e essa proximidade minha de policial com a magistratura, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, e hoje alguns processos, algumas denúncias que nós fizemos estão desaguando em processos e trazendo consequências, né? Feitas inclusive ao Ministério Público enquanto o GAECO, sobre alguns procedimentos inadequados. Por exemplo, coleta de lixo, né? Contrato de ônibus hoje que não existe. Ele está sendo pago não por licitação, mas pago por indenização. E tantos outros que permeiam, inclusive, dentro da própria saúde, é o que você disse. A ausência desses contratos, a ausência de parâmetro para serem executados, é um propósito de que todas essas verbas, que são altíssimas, podemos afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que a verba destinada à saúde é muito maior que verba destinada a outras cidades no todo, enquanto receita de algumas cidades. Então, isso tem provocado, sim, e as indicações são essas, tanto que, quando caem, quando são caçados, você pode verificar com muita assertiva que as contas desses prefeitos caçados, de quando declararam seu imposto de renda, para o momento de cassação, estouram qualquer orçamento de qualquer cidade. Bom, candidato, nós recebemos aqui, desde a semana passada, muitos candidatos à Prefeitura de Paulínia. E todos, inclusive alguns que têm histórico aí, pelo menos, de apoio de corrupção, se dizendo que vão resolver essa questão da cidade, rever os contratos e tudo mais. Qual medida para o senhor é emblemática na eventualidade do senhor vencer as eleições e que o senhor tomaria para, de fato, mostrar que o senhor combate a corrupção? Porque todos dizem que vão combater a corrupção. É tão feio o negócio em Paulínia que esse é um discurso único, né? O do Dixon foi esse. Então, o que o senhor faria chegando? A primeira coisa, o primeiro compromisso seu? Auditoria das contas públicas. Zé, não tenho dúvida nenhuma. Não tem como eu entrar numa casa e não saber, entre receita e despesa, o que eu tenho para administrar. Hoje, o que mostra o cenário da cidade é de que não há parâmetro, não há nenhuma gestão na contratação de serviços que vão atender a população. Se não tiver uma auditoria efetivamente contratada, que faça com que nós levantemos a quantas e como estão sendo realizados os contratos, a que custo, parâmetro com outras cidades que tenham a mesma população, área territorial, quanto se paga num medicamento numa e noutra cidade. O senhor já tem mais ou menos ideia disso, de quanto Paulínia paga mais por contratos de serviços, por aquisições? O senhor tem essa ideia já? Eu não quero ser leviano, Zezé, mas a gente, através até de estudos que são realizados, recentemente o meu vice, o Kelson Prado, levantou uma questão do transporte público, fazendo uma comparação da cidade de Paulínia com uma outra cidade. Nós tínhamos um desvio proporcional ao número de habitantes e área territorial. Paulínia estava perdendo 28%. Então, dinheiro, o superfaturamento, ele conseguiu restaurar para a cidade num contrato de 134 milhões. Então, 28% desse valor estaria superfaturado, é isso? O transporte está avaliado na faixa de 260 milhões. Ele foi aumentado, o contrato anual. Ele foi avaliado em 130 milhões a mais. Então, aí faz quase 50%. Se diluído nas contas e encargos,
cai para 134 milhões. Então, o percentual aí é muito alto em relação a outros serviços de igual fator prestado em outras cidades. Eu diria, sem sombra de dúvida, sem erro, que gera em torno de 22%, uma alíquota percentual acima de qualquer comércio, de qualquer serviço prestado em qualquer outra cidade. Não tem como iniciar se não fizer uma auditoria bem... Paulínia precisa de uma lava-jato. Exato. Bom, já tem, né, Rose? Já tem lá. Precisa de uma lava-jato. Se você pegar a Pauliprev, né, que é as preves previdenciárias, né, dos municípios, a Lava Jato já está com vários documentos na mão e a Pauliprev começa pela Pauliprev, mas um trabalho mais amplo, eu não tenho sombra de dúvida. Faltam 5 minutos. Bom, se no transporte há uma possibilidade aí de um contrato superfaturado, o problema na saúde de não ter remédio, não ter equipamento, a gente pode atribuir também a contratos superfaturados e não a gestão? Eu diria que contratos criminosos, porque a falta de remédio, a falta de atendimento, a falta de lisura no tratamento com o público leva a óbito. Isso é crime. E quais as medidas? O senhor falou que o senhor fez representações junto ao Ministério Público, que inclusive já estão virando processos, né? De quando foram essas representações e aonde que o senhor buscou essas informações para apresentá-las ao Ministério Público? Mas se você pegar o portal de transparência da cidade, você vai ver que muitas licitações e contratos não são publicados. E as coisas passam a ser publicadas no semanário da cidade, e você cotejar o que é praticado em outras cidades com o que é praticado em Paulínia e o que é publicado no portal de transparência, você monta um quebra-cabeça e dá indicação para a atuação da polícia e do Ministério Público. Então é assim que nós nos reportamos. Eu digo a você que foi mais no último governo, mais precisamente do Dixon, que nós passamos a fazer essas apresentações. Porque numa determinada reunião informal de alguns colegas, nós começamos a perceber que a coisa foi de uma forma tão expoente que nós decidimos deixar de ficar na acomodação. Aquela situação de você ficar na arquibancada xingando o juiz não cabe mais. Nós tínhamos que descer para o campo. Nós tínhamos que sair do ostracismo, da acomodação e partir efetivamente para essa iniciativa de denunciar os demônios na cidade. Quando o Dixon ganhou a eleição, o teu nome era um dos nomes cotados para ser secretário dele, né? E parece-me que foi uma decisão do Dixon não levar o senhor para o governo. Foi isso ou o senhor não quis trabalhar com ele? Não, eu fiquei com ele 45 dias, precisamente 46 dias. Porque nós construímos isso que eu estou dizendo para vocês, de fazer uma auditoria nas contas públicas e permear os contratos por empresas que não tinham apontamento no Tribunal de Contas, né? Era um projeto que eu discutia com o pai dele, o Dr. Benedito. E isso daí era a tônica do nosso trabalho. Com 10 dias após a posse dele, ele se blindou com uma equipe que saiu de Campinas, não convém citar o nome da pessoa, porque ela está no governo municipal. Então, chegaram lá 10 pessoas e blindaram, a ponto de que o pai dele não tinha mais acesso a ele, não dentro da prefeitura. E a partir daí nós começamos a perceber que já houver uma mudança da forma de trabalho. Eu tentei ainda por 2 vezes conversar com ele, e numa outra conversa, também com a magistratura, nós sabíamos dos processos que já estavam enumerados. Eu disse na época, magistrada, conheço todos eles. E apontaria onde são e quais são as falhas. E daí partiu a iniciativa de nós fazermos os apontamentos. E aí o senhor deixou o governo? E eu deixei o governo. Eu não fui nomeado, eu não fui... Foi o que me falaram. Não fui nomeado, não fui nada. Porque eu percebi que ele saiu totalmente do eixo. Totalmente. Bom, o Dixon, ele foi cassado por causa de irregularidades na campanha. Então, desde a campanha dele, eu acho que os sinais de fogo ali já estavam. Que... Agora, uma pergunta. A gente tem pesquisas informais que nós não podemos divulgar aqui, mas que mostram hoje como está o cenário político lá em Paulínia. E a gente vê o morador de Paulínia colocando hoje ali, para ser bem competitivo, figuras que já foram do cenário, passaram por lá, já foram do cenário, foram condenadas, tem processo de corrupção. O que acontece com o povo de Paulínia para repetir os mesmos erros que
desaguam aí em candidatos corruptos e Último prefeitos minuto. corruptos. Novamente é a corrupção. Candidatos que por lá passaram deixaram a habitualidade de pagar para votar. Pessoas que se locupletaram na administração hoje têm fartos recursos econômicos e pagam. Coincidindo com o índice de eleitor desemprego, corrupto, né, também, infelizmente precisamos mudar essa cultura. Infelizmente essa cultura precisa ser mudada e nós estamos com uma campanha limpa, transparente, sem vínculo com ninguém, não temos vínculo com o passado, administradores, vereadores, gestores, empresas. É uma equipe de voluntários que estamos tentando levar a Paulínia a passar a limpo o seu passado. Candidato, eu queria agradecer a presença do Coronel Furtado, ele que é do PSC e da coligação Ordem e Progresso em Paulínia, em parceria com o PMB. Muito obrigado pela sua entrevista, candidato. Até a próxima. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde.